Então vamos lá, galera. Os homens vão se identificar bastante com esse conteúdo aqui, que eu quero falar sobre essa cobrança interna, essa cobrança pessoal que te mantém culpado, sabe? Sobre si mesmo e sobre a vida. E é um assunto importantíssimo a se citar aqui, de que é necessário se cobrar, mas de que é importante se perdoar também. Parece que você vê o seu tempo passar, cara, e parece que você não chegou aonde você tanto almejava. Parece que você lutou pra caralho, sabe? Tentou e parece que você não saiu muito do lugar que você tava. Parece que toda aquela expectativa só te deixou frustrado. E meio que toda essa tentativa e esse esforço e tempo foram em vãos. Cara, é maluco, né? E engraçado aqui é pro homem tentar lidar com esse pensamento ou essa realidade que às vezes ele pode se encontrar, de que ele é um cara que não se sente bem sucedido, né? De que ele é um cara que às vezes não se sente representante do papel do próprio gênero, que afinal nós homens representamos força, resistência, construção, não é verdade? Não é esse o significado do gênero masculino por natureza, né? Se falando aqui, mas de que, cara, eu vejo que muitos homens não se sentem dignos de representar essa referência, cara. Deixar de depender da própria família, que ele vive tentando deixar de depender da própria família, mas infelizmente às vezes a realidade de muitos ainda deixam eles dependentes das famílias que eles vieram, e deixa eles impossibilitados de poder estar proporcionando uma instabilidade para a família que veio dele ou que pode vir dele. E também existe, cara, uma boa porcentagem dos homens que se sentem na pressão de às vezes se sentirem sem valores, né, cara? Porque o cara às vezes ele começa a sentir até mesmo aquele medo da solidão. Ele começa a sentir que, porra, ele pode não ser notado pela sua invalidez. Cara, tem muita gente assim hoje, né? Então tem esse medo da solidão, se sente problemático na sua vida amorosa, se sente talvez com aquela falta de autoconfiança. Então ele não se sente na capacidade de atrair esse tipo de mulher que possa ser digna, capaz e disposta a caminhar do lado dele, enxergar os valores dele, né, cara? Então tem muitos homens que vivem nessa pressão, cara, né? Se sentem problemáticos também na sua vida amorosa, e além de muito medo de solidão, por talvez se sentirem inválidos. Cara, isso é triste, né, mano? Porque, tipo assim, eu posso dizer pra vocês que eu já tive esse tipo de pensamento, assim, muito profundo em uma certa fase da vida. Pra caralho, mano, já senti muito medo de solidão. Hoje eu falo aqui porque não é mais insegurança pra mim. Já superei esse tipo de mentalidade, graças a Deus. E não que eu também esteja querendo amenizar aqui também o fato de algumas mulheres terem que se adaptar aos tempos atuais, né, cara? Que é os tempos atuais de independência, né? O tempo atual ele te cobra independência. Por às vezes não ter essa escolha do próprio tempo atual, porque você precisa às vezes ser independente, você precisa buscar independência, você não tem escolha. Muitas mulheres acabam sendo taxadas de vitimistas e arrogantes, né? Eu quero que você saiba que eu entendo, mano, de uma maneira geral, sabe? Como que são os tempos atuais, como que as pessoas vivem numa certa pressão e numa cobrança interna pessoal, né? De que às vezes ela se sinta muito culpada. Eu sei como é que é, cara. Eu sei que a maioria do público que acaba se identificando aqui com os meus vídeos pode ser os homens, né? De repente pelo meu perfil, por eu ser homem, então a minha representação, né? O meu perfil representa uma notoriedade que se enquadra mais no perfil do masculino. Então os homens com certeza se identificam muito mais aqui com os meus vídeos. Mas eu quero que você saiba que eu faço questão de entender esse conceito de uma maneira geral, cara. Entrando na autoconsciência aqui, cara, você
buscar entender esse conceito de uma maneira geral é falar da humanidade, sabe? E falando da humanidade, a gente acaba levando para um lado do ser humano em si, de entender o lado do ser humano. Qual que é a finalidade do ser humano? Buscar viver. O ser humano, né, a finalidade por natureza do ser humano é buscar viver. E de que, né, cara, nós somos pertencentes de tribos, de grupos, desde os nossos ancestrais. Então o ser humano, ele sempre está buscando um lar, ele sempre está buscando aonde ele possa ser bem-vindo e acolhido. Lembrando que a gente está falando de origens do ser humano, a humanidade em si, né? Estamos falando de origens. Particularmente, né, falando de um modo geral, o ser humano busca o quê? Viver. E se ele não tiver essa capacidade, qual que é a alternativa que resta? Sobrevivência. Cara, foi mais ou menos isso, essa visão que eu quis passar, para que você pare de se cobrar tanto e pare de se sentir culpado por uma coisa que às vezes, mano, às vezes nem é você o culpado total dessa realidade que às vezes você se encontra e se sente assim, sabe, tão sem valor. Às vezes você só vive na velha e famosa Matrix. Falar sobre a Matrix pode ser um outro assunto que pode ficar para um outro vídeo. Mas de que é isso, cara? É de que é essa visão que eu quis passar. De que você se perdoe, cara, e pare de se culpar tanto, sabe? De se sentir assim, tão invalidado. De sentir que a vida é cruel com você e parece que não está ao seu favor. Parece que você só vê a vida dos outros acontecendo. Que para os outros estão sempre muito bom. Você vê os outros se dando bem, com suas conquistas, com seus bons relacionamentos, mas parece que para você não tá andando, não tá fluindo e o seu tempo tá passando, né? Mas que eu quero que você pare um pouquinho de se culpar tanto, de se ferir tanto e se perdoe mais, sabe? De que você tem que olhar de uma maneira mais lógica essa parada de humanidade, de vida, de que tipo, cara, não precisa ter medo do fim, né? Afinal, a finalidade é a mesma para qualquer um, você não vai sair vivo dela. Então esse é o jogo. O jogo é que se você fica perdendo tempo com esse entretenimento que a tal sociedade, sabe, planta aí, implementa ou propaga aí para você assistir, porque às vezes você tá cansado demais do dia e aí vai servir para você relaxar esse entretenimento. Cuidado com esse entretenimento, com esse consumismo demais, de pensar que você está cansado demais e que você estagnou, que você não tem mais para onde ir. Cuidado com isso. Às vezes te falta uma coisa que não está abrindo a sua mentalidade. Conhecimento. Que você não precisa levar ao pé da letra de que tudo você tem que encarar como um sofrimento e de que às vezes você pode estar se culpando demais. Isso é pesado para sua mentalidade, cara. Bom, espero que você tenha entendido a visão desse vídeo, a visão desse assunto, de que eu quis passar um pouco mais a palavra voltada para os homens, que muitos homens se sentem nesse peso todo e de que às vezes só te falta um conhecimento que abre um pouco mais a sua mentalidade e não te faz carregar esse fardo todo que você está se propondo, né? Se dispondo a carregar, de que isso às vezes está te fazendo perder mais tempo e te deixando confuso. Se você tem essa visão de que buscando conhecimento você com certeza vai abrir mais a sua mentalidade, vai se manter mais atualizado em questão dos tempos atuais, em questão da sua própria realidade em si, da vida, do desenvolvimento pessoal em si, porque é isso, né, cara? A gente sempre se resolve aqui dentro primeiro para depois poder agir. Mas você precisa saber para que rumo que você está caminhando. Então eu quero te dizer que se você continua me acompanhando aqui no YouTube, você não está perdendo nem um pouco do seu tempo, porque afinal é esse o meu propósito, é passar o conhecimento, é levantar um público de pessoas que se identificam nessa realidade, sabe? É de pessoas que querem sim trabalhar, afiar sua mente, seu corpo, o seu espírito, que são pessoas que procuram se alinhar com o seu propósito.
Esse é o meu propósito. Se você tem essa visão de fome do conhecimento, então estamos alinhados, porque é esse exatamente o meu propósito e é esse o público que eu quero levantar aqui no canal. Desde já agradeço a sua presença até aqui. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.